Iniciando então com você, Lacerda. Fortaleza e Ferroviário venceram no Nordeste. Ceará perdeu. Os três times já viram uma chave, porque agora é Campeonato Brasileiro. Fortaleza nesta terça em casa com o Cuiabá. Ceará quarta fora contra a Ponte Preta. Ferroviário sábado, Série D fora contra o Fluminense do Piauí, Lacerda. Eita, rapaz. Agora, de novo, né? Voltamos para dura realidade. Cuiabá e Ponte. Quem pensa que a Ponte Preta está morta, se engana com a macaca, hein? E lá, aí o bicho pega. Olha, vamos tirar a prova dos 9, né? Primeiro o Fortaleza vai tirar a prova dos 9, com o time titular, que estava treinando, se preparando. Agora não vai ter desculpa. O time titular do Fortaleza agora precisa dar uma resposta. E todo esse festejo, com os meninos da base que entraram bem, e ninguém tinha alguma dúvida, eu mesmo não tinha dúvida alguma, que os meninos iriam jogar bem. Porque sempre que eles entraram, eles jogaram bem. O campeonato estadual, por exemplo, eles deveriam ter sido mais aproveitados. Exatamente para já dar essa cancha, dar esse tempo de jogo que eles precisam ter, para nesse momento que já é um sarrafo um pouco mais alto, eles já estarem bem ambientados e entrarem de forma natural. E é aquilo que eu falo. O trabalho tem que começar cedo, muito cedo. Agora mesmo você ouve o Carpini dizer o tempo todo, porque o treinador fica mandando recado, mensagem, e alguns não entendem, não pegam. Mas eu entendo rápido. Já mandou umas 3 ou 4 mensagens. Como é o nome do centroavante? Qual? O centroavante do Fortaleza? Lucas Emanuel. Lucas Emanuel. O Lucas Emanuel está aprendendo, se adaptando a jogar de atacante. Então ele está avisando o tempo todo que Lucas Emanuel não é atacante de área. Que ele está se adaptando, que ele está aprendendo. Ele está avisando, sabe por quê? Porque quando chegar no jogo do Cuiabá, ele não vai botar o Lucas Emanuel. Vai botar o Miritelo. Ou outro. Quando reclamar, ele vai dizer, não, eu falei. Pode anotar aí o que eu estou lhe dizendo. Eu falei, isso é preparação. É discurso preparatório. Isso é praxe dos treinadores. Não, porque ele não está adaptado, isso, aquilo, outro, tererê. Mas ele chegou ao time principal como atacante. Só que não. Aí ele está dizendo agora que o jogador está aprendendo, está se adaptando, porque de fato, uma coisa é você jogar de atacante de área, e ele tem porte, ele tem qualidade, ele é um jogador que não é brucutu, portanto, mais facilidade ainda de se adaptar como atacante de área, um bom finalizador, né? Mas é preciso aprender muita coisa, inclusive frequentar a área, que ele tem uma certa dificuldade de frequentar a área. Ele joga mais pelos cantos. Ele tem que aprender a jogar centralizado. Aí tem a questão do domínio, proteção da bola, batida na bola, cabeceio, uma série de questões assim, disputa corpo a corpo, que ele é um pouco franzino, ele tem que aprender a brigar no corpo com o zagueiro, porque os zagueiros todos vão no corpo para ganhar, e isso ele tem que aprender, e ele não é um jogador treinado para fazer disputa de corpo, de espaço com o zagueiro, ele tem que aprender, pisar firme, usar o corpo de forma firme, sem ser faltoso, proteger a bola sem ser faltoso, que é uma das maiores dificuldades hoje, é do jogador proteger a bola sem brigar com os braços, sem dar tapa, sem usar as mãos, sem usar o cotovelo, e saber proteger a bola. Então, o treinador Carpini já está preparando todo mundo sobre isso. Sobre os outros, não sei o que ele vai dizer, porque o Prior faz tempo que pede passagem. Lá na esquerda, não faz sentido se você tem o Guilherme, que entra e não estranha, ainda que não jogue tanto, mas não joga menos que os outros todos que jogaram até agora. Então não faz sentido, coloca o cara para jogar. Podia ter 16 anos, cara. A gente vê constantemente seleções do mundo colocando jogadores com 16 anos para jogar. Qual o problema de colocar o cara aqui com 17, 18 anos, rapaz? Porque não foi treinado, porque não foi preparado. Porque não há planejamento.
Se alguém chegar aqui e me provar que há, eu fico calado, mas não há. Ah, porque ganhou isso, ganhou aquilo, foi campeão disso, não interessa. Não interessa, a base não é para ficar ganhando o campeonato. E aí, ganhou um monte de título, e cadê os jogadores? Então, se viu para Carpini ver isso. E ele manteve os meninos, porque na primeira oportunidade que ele colocou para preservar o time titular, que não foi bem, deu certo. Aí ele botou a segunda, deu certo de novo. Agora ele vai voltar para o time principal, porque é o Cuiabá. Então agora é a hora da prova dos 9. O Ceará está num estreito maior ainda, tá? É pior do que o estreito de Hormuz, lá na guerra. Porque o treinador, eu vinha dizendo, não é porque ele tem convicção, é porque ele tinha que dizer aquilo. E ainda eu acho que alguns, não sei se por inocência ou por falta de não sei o quê, fica dizendo, mas o treinador está dizendo que o time é isso, o time é aquilo. E ele vai dizer o contrário, cara pálida. Vai dizer o contrário. Ele tem que dizer isso. Agora, quando o time perde, perdeu ainda com um roteiro de filme pronto, né, para Wagner Love encerrar a carreira, né, com um gol que o roteiro fica, se fosse preparado para encerrar a carreira com um gol real, talvez não conseguisse. E agora ele tem um gol real para botar lá no vídeo dele, no filmete dele, encerrando a carreira. E aí foi demais. Então foi destituída toda a diretoria de futebol e o treinador agora ficou com peso nas costas, porque o time vai ter que dar resposta. Toda a defesa que ele fez dos jogadores, os jogadores vão ter que devolver agora, provar que o treinador defendeu eles. Agora eles precisam defender o treinador. Agora não se sabe também o que acontece lá dentro. Quantos jogadores passaram pelo treinador na contratação? Quantos ele indicou? Muita gente diz, hoje não, o treinador não indica. Eu acho que deve indicar sim. O treinador deve indicar sim, até porque o treinador indica jogador muitas vezes pela potencialidade dele, pela característica do jogador. Tem treinador que monta o time de acordo com o que ele tem. Ele vai e monta o time. Tem treinador que não consegue. Ele tem um modelo definido e ele tem que ter os jogadores para fazer aquele modelo. Quando ele não recebe aqueles jogadores para fazer aquele modelo, ele se perde. Ele tem dificuldades. É aí onde começa o conflito, que ele quer que o jogador faça uma coisa, o jogador não sabe fazer, só sabe fazer outra. E aí tem um conflito. E ele tem que usar o jogador como ele sabe fazer. Aquela história de tirar do jogador, né, o que ele pode dar. Então o Ceará tem uma prova de fogo aí à frente, vamos ver como é que isso vai ser. E o Ferroviário, essa vitória contra o Maranhão deu um ânimo novo. Ciel deve estar entrando no time para melhorar a eficiência de finalização. E eu acho que o Ferroviário ainda precisaria ter contratado 1 ou 2 jogadores de meio. O que tem está razoavelmente bem. Vamos ver se da liga, se com o Ciel melhora, né, para que o Ferroviário vá adiante. Então, a partir de agora, é a hora da verdade. Na Copa Nordeste, o Ferroviário, com essa vitória, entrou no páreo. Ele vai jogar a próxima partida dele contra Jacuipense, que joga daqui a pouco contra o América de Natal. O jogo é em Salvador. Bom jogo para ver. Já está começando. Já está jogando agora. Já está jogando agora. Então, um bom jogo para se ver. Jacuipense tem jogado um futebol. E está 0-0. Redondinho. Pois é, exatamente. Didi Vieira está ouvindo, mandando um abraço para você, para o Mardoni, para o Zé Neto, está no engarrafamento da BR-116. Pois é, está tudo travado. Valeu, Didas. E aí, Piseiro, Zé Neto, você acha que agora os jogadores do Ceará vão defender o pirão do Moza, que o time titular do Fortaleza vai dar couro, vai estar tudo bem agora, porque olha, foram 2 jogos sem jogar. Não tem desculpa agora, né? E o Carpini não vem a botar as mesmas figuras carimbadas, não. Mexa no time, rapaz. Tenha coragem. Tenha coragem de botar os meninos para jogar. O que você acha disso tudo? Olha, Réveillon, eu acho que a equipe, né, tanto de Fortaleza quanto de Ceará,
O Fortaleza venceu a última partida, né, pela Copa do Nordeste, segunda rodada. O primeiro tempo ele atuou muito bem, muita pressão que o Ronald e o Rian estavam fazendo, né, ali no meio de campo. São jogadores que precisam ter mais atividade nessa temporada, chegaram em 2026 para agregar o elenco e não estavam sendo bastante utilizados, né, pelo treinador Thiago Carpini, então deram uma boa resposta. O Paulinho acho que fez uma boa atuação também. Se ele continuar dessa forma, acredito que ele pode ser um reserva à altura do Mailton, né, para essa disputa de competição de Copa do Nordeste, Série B, Copa do Brasil, as competições que vêm pela frente. E quando o Mailton não puder jogar, né, como nesse próximo jogo da Série B, porque o Mailton foi expulso na primeira rodada da Série B, então vai ser o Paulinho de novo na teoria. O Cauã Rocha mostrou um bom futebol novamente, é uma das grandes revelações do Fortaleza para essa temporada. Na Copinha atuou muito bem e agora passa mais uma vez uma segurança, fez 2 bons jogos contra o Ferroviário e o Imperatriz. E o Lucas Emanuel, para mim, vem se destacando cada vez mais nessa função de centroavante. Participou de um gol, fez um pivô, né, deu assistência para o Wellington Matheus e vem agregando cada vez mais no elenco principal do Fortaleza. Acho que pode dar uma resposta melhor. No segundo tempo, o Fortaleza abaixou bastante o nível, teve toda aquela situação do João Ricardo que preocupa bastante o torcedor, né? Porque é o goleiro titular para mim, marcou época no Fortaleza e acho que deve seguir dessa forma se retornar ao campo. Acredito que, contando com todos os goleiros que o Fortaleza tem, João Ricardo, Breno, Vinícius Silvestre e Magrão, o João Ricardo estando 100%, é o goleiro titular do Fortaleza para a temporada inteira. Enfim, ele acaba se lesionando entre o Vinícius Silvestre, é um goleiro que para mim não passa segurança alguma. O Fortaleza foi deixando a posse de bola mais com a equipe do Imperatriz, né, e deixando muitas vezes ser atacado, e aí o Imperatriz faz o seu primeiro gol, o gol do 2-1, né, e acaba sendo um frango do Vinícius Silvestre, porque ele acaba encostando na bola, não consegue encaixar e nem espalmar direito. O Fortaleza cai bastante por conta das substituições também. Acho que não fizeram efeito naquela partida e acabaram prejudicando um pouco ele. Mas ainda assim, somou os 3 pontos. A primeira parte, né, do jogo foi muito boa do Fortaleza, muita intensidade. E é isso, 6 pontos, 100% da competição. Sobre o Ceará, tem que ter um alerta para a questão de centroavante e alerta em muitas coisas da temporada. Mas eu destaco para mim essa função de centroavante hoje no Ceará, porque é uma equipe que não tem um para ser titular mesmo, que seja disparado no titular. O Gustavo Prado é contratado, mas é muito jovem, foi pouco testado no futebol brasileiro, atuou muito pouco pelo Internacional. Tem o Wellington Silva, que chegou agora também, fez boas atuações, mas tem mais atuações ruins do que boas. E o Luca, que é aquela inconstância, né? É um centroavante que não agregou em 2025, fez 2 gols no campeonato cearense, o que é muito pouco, então acaba prejudicando um pouco nessa questão. O Ceará, eu acho que nessa próxima janela que abrir e está distante, que vai ser só em julho, precisa contratar um centroavante. Mas falando sobre a atuação ao todo, foi muito fraca a do Ceará no primeiro tempo. O time jogou numa lentidão muito grande, só atacou uma vez com a finalização do Wellington, né? Então, eu acredito que precisa melhorar bastante coisa. O Zanocelo, que é um dos principais destaques hoje do Ceará ainda, então tem que ver, né? O Ceará ainda não divulgou a previsão quando ele volta a campo, quando ele pode voltar a atuar. E é isso. Acaba sendo uma derrota decepcionante para o torcedor, que vem uma temporada cada vez mais escassa. E o próximo jogo já é contra o Fortaleza na Copa do Nordeste. E não foi por falta de aviso. Várias vezes avisamos que o time do Ceará, problemas, precisava melhorar. Agora, depois da queda de todo o departamento, só resta o presidente João Paulo e o treinador. E aí, quem é que vai cair primeiro? Eis a questão. O Ceará tem muita coisa a explicar, inclusive essa história da sede lá de João Pessoa, que está deixando a torcida nervosa de novo. É isso aí, meu caro Mário. Receba. Tirem as crianças da sala, porque daqui a pouco, a partir das 7, o Wilton Bezerra, o WB, comandando a lindeza na telinha do Canal 5. Ok, Mário? Grande abraço. Aquele abraço, J. Lacerda, o comentarista crítico, Maurinho Parcial.